Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma porção da Palavra de Deus. De pouquinho em pouquinho, em um ano, nós teremos ouvido a Bíblia inteira. Hoje é dia 21 de maio de 2022, estamos em um sábado. Obrigada por estar aqui, obrigada por estar compartilhando. Tantas pessoas estão recebendo, pessoas acamadas, pessoas que ouvem enquanto trabalham porque não tem tempo. Está sendo maravilhoso. Assim, desse jeitinho, nós pregamos também o Evangelho. Vamos para o Salmo? Nós começamos sempre com o Salmo e o Salmo de hoje é o 118. É um salmo que fala sobre o júbilo dos que amam a Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque seu amor permanece para sempre. Diga a Israel, seu amor é para sempre. Declare à casa de Arão, seu amor é para sempre. Declare à casa de Arão, proclamem todos os que temem o Senhor, seu amor é para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me respondeu, pondo-me a salvo. O Senhor está comigo, nada temerei. O que podem me fazer os homens? Irmãos, esse invocar o nome do Senhor, que precioso que é chamar o Senhor. Quantas vezes nós não podemos orar? Se nós estamos na rua, no centro da cidade, fazendo alguma coisa, como é que nós vamos parar o que nós estamos fazendo e vamos orar? Fala, espera um pouco, deixa eu orar. Não, não dá. Mas invocar o nome do Senhor dá, em toda e qualquer circunstância. Então invoque, Senhor Jesus. Senhor Jesus, preciso de ti, Senhor. Senhor Jesus. E o Senhor ama ser invocado. Quer dizer que nós colocamos a Ele em primeiro lugar em todas as questões. O Senhor está comigo, nada temerei. O Senhor está comigo, Ele é meu ajudador. Verei a derrota dos meus adversários. Melhor é refugiar-se junto ao Senhor do que depositar qualquer confiança na humanidade. Você já aprendeu isso? Eu já aprendi isso, espero que você também já tenha aprendido, meu irmão e minha irmã. É melhor se refugiar no Senhor, ou seja, é melhor esperar no Senhor do que depositar a nossa confiança na humanidade. Em qualquer pessoa, não importa quem seja, melhor do que ela é Deus. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações se uniram contra mim, mas em nome do Eterno as rechacei. Então, quando fala aqui melhor do que confiar em príncipes, né, vamos lembrar de pessoas poderosas, né? Então, imagina uma pessoa poderosa, uma pessoa de posses, falar para você, fica tranquila que eu vou te ajudar. Não esquenta a cabeça com isso, que eu vou te ajudar. Você confia só porque é uma pessoa poderosa, só porque é uma pessoa que tem condições, é só porque é um político, sei lá eu quem possa ser, um homem rico. Você confia, você descansa seu coração. Ah, agora eu estou em paz, porque ele disse que vai me ajudar. Mas quando o Senhor diz, eu vou te ajudar, você não consegue se refugiar no Senhor, porque você tem que esperar um pouquinho, né? Melhor esperar no Senhor, como o próprio Davi está dizendo aqui, do que confiar na humanidade. Cercaram-me por todos os lados, mas em o nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros secos em chamas. Em nome do Senhor eu as venci. Com violência me empurraram para fazer cair, contudo o Eterno me amparou. O Senhor é minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Jubilosos brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A destra do Senhor realiza maravilhas. A mão direita do Senhor é exaltada, a destra do Eterno age com poder. Portanto, não morrerei, mas vivo permanecerei para proclamar as obras do Senhor.
Esse vivo aqui, sempre que fala desse vivo, inclui a vida eterna. Na vida eterna, muito mais ainda nós proclamaremos as grandes obras do Senhor nos novos céus, novos céus e nova terra. Muito bem. Portanto, não morrerei. O Senhor severamente me castigou, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, pois desejo entrar para dar graças ao Senhor. Aleluia. Vamos até aqui. Terminaremos esse salmo amanhã, segundo a tabela que nós seguimos. Agora nós vamos para Provérbios. Hoje, Provérbios 15, do 24 até o 26. A pessoa sábia escolhe o caminho da vida, que conduz para cima, e assim evita as trilhas que descem para o inferno. Descer parece que é mais fácil, né, irmãos? Se estão te chamando para baixo, é mais fácil, né? Mas nós trilhamos um caminho difícil, um caminho para cima, um caminho estreito, certo? É esse que nós trilhamos. Vou ler de novo. A pessoa sábia escolhe o caminho da vida que conduz para cima, e assim evita as trilhas que descem para o inferno. O Senhor derruba a casa do arrogante, entretanto, mantém intactos os limites da propriedade da pobre viúva. Aleluia! O Senhor é quem cuida de tudo. Tudo que Ele nos deu, Ele mesmo cuida. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus, porém, Ele se agrada sobremaneira de palavras sinceras, ditas com bondade. Aleluia! Nós temos bem claro, né, que o Senhor se alegra de um coração sincero. Vamos agora para a história de Davi, que é o que a gente ama. Vamos hoje para 1 Samuel 29 e nós leremos até o capítulo 31. Aques dispensa Davi da luta. Então vamos dar uma recapitulada? Esse Aques, quem é? É o rei de um povo inimigo do povo de Davi. No entanto, Davi foi pedir ajuda para esse rei, porque Saul está no encalço dele, já chegou a levar até 3.000 homens para conseguir cercar e matar Davi. Então, quando Davi pediu exílio, pediu ajuda para esse rei Aques concordou, deu até uma cidade para Davi, que é a cidade de Ziclag, deu de presente para Davi morar essa cidade, ele, a sua família, os seus homens, né? E aí Davi passou a, digamos, trabalhar para esse rei Aques. E Davi lutava contra povos inimigos desse rei e trazia os despojos para ele. Só que Davi cometia o quê? Ele ia, matava um povo que era inimigo tanto do rei Aques quanto de Israel, e matava todos os homens, as mulheres, as crianças, todo mundo, não deixava ninguém que falasse, ninguém que pudesse expor de que povo estava vindo. E aí, quando Davi chegava com os animais, os despojos, para entregar para o rei Aques, ele dizia, o rei Aques perguntava, de onde você vem hoje, Davi? E aí Davi falava, hoje eu estive lá para as bandas de Judá, ou seja, estive atacando Israel. Mas, na verdade, ele nunca atacou o seu próprio povo. Então, agora, Aques dispensa Davi da luta, porque Aques agora vai contra Israel e ele tinha convidado Davi para ser o seu braço direito na guerra, nessa batalha. Mas os conselheiros de Aques disseram, não faça isso que você vai se arrepender se você levar Davi contra o próprio povo dele. Então, vamos lá. Os filisteus concentraram todas as suas tropas em Afeque e Israel acampou junto à fonte que existe em Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1.000, Davi e sua milícia marchavam na retaguarda com Aques. Então dá para entender bem, né? Aques foi na frente com seu pelotão do fronte, e Davi ficou lá atrás. Antes, Aques queria que Davi fosse junto com ele e fosse o protetor direto dele. Mas agora Davi vem com a sua tropa lá na retaguarda. Então, os comandantes dos filisteus questionaram,
que estão fazendo aqui estes hebreus? E o rei Aques explicou para eles: é Davi, que fora servo de Saul, rei de Israel. Há mais de 1 ano que Davi está comigo e não encontrei nele nenhum motivo de censura desde o dia em que passou a servir-me até este momento. Olha que exemplo para nós, né? Não encontrei nenhum motivo de censura contra Davi. Os líderes dos filisteus se opuseram ao rei Aques e solicitaram a ele: manda que este homem vá embora, que retorne à cidade que tu designaste. Não venha ele conosco à batalha, para que não se volte contra nós em meio ao combate. Pois como agradaria ele mais ao seu senhor, senão com a cabeça dos homens que temos aqui? Ora, por acaso não é este aquele Davi, de quem se cantava dançando: Saul matou seus milhares, mas Davi matou dezenas de milhares? Então, diante disto, Aques mandou chamar Davi e declarou a ele: tão certo como vive Yahvé, tu és leal, e eu gostaria que entrasses e saísses comigo no acampamento, porquanto não encontrei nada que pudesse manchar a sua honra desde o primeiro dia em que nos associamos até o presente momento. Mas não és bem-vindo pelos príncipes e comandantes do meu povo. Por este motivo, peço-te que voltes para a tua cidade em paz, a fim de que não desagrades aos príncipes e chefes dos filisteus. Olha que maravilhoso, gente. Aques, o rei inimigo de Israel, né, que serve a outros deuses, ele se dirigindo a Davi e falando: Davi, que Yahvé abençoe você e leve você em paz. Então, a vida de Davi era uma vida de testemunho, né, como um representante de Yahvé na terra, que até o próprio Aques já honrava ao Deus, né, que não era um dos deuses dele, Yahvé, que era quem ele estava conhecendo através de Davi. Aleluia! Então Davi indagou a Aques: que te fiz eu de censurável desde o dia em que entrei ao teu serviço até agora, que justifique a impossibilidade de eu combater ao lado do meu senhor e rei contra os meus inimigos? Só que é contra Israel. E respondeu Aques a Davi: é verdade que tu me tens sido leal e benéfico como um anjo de Deus. Só que os líderes filisteus rogaram terminantemente: não é possível que Davi vá à guerra conosco. Parte, por favor, amanhã cedo, ao raiar do dia, com aqueles servos do teu senhor que vieram contigo, e ide para a cidade que vos designei, que é a cidade de Ziclag, que ele deu para Davi. Não guardes no teu coração, contudo, nenhum ressentimento, porquanto tens me feito muito bem. Sendo assim, Davi e todos os seus soldados colocaram-se em pé logo de madrugada e partiram ao raiar do dia a caminho da cidade que os filisteus lhes haviam designado. Aques e seu exército subiram rumo a Jezreel. Davi deu graças ao Senhor, né? Graças ao Senhor que eu não vou precisar mostrar fidelidade a Aques, né? Ferindo o meu próprio povo. Capítulo 30, Davi vence os amalequitas. Então Davi, voltando para Ziclag, teve uma surpresa. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag no terceiro dia, olha, irmãos, 3 dias andando, hein? 3 dias para chegar na cidade. Os amalequitas haviam atacado o Neguebe, devastando e incendiando a cidade de Ziclag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens, idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Então o Senhor não permitiu que nenhum fosse morto, mas todos foram levados cativos. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror,
brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. Imagina, né, irmãos? É isso que a gente precisa imaginar quando a gente lê a Bíblia, né? A gente lê linha após linha e assim vai passando. Mas se a gente tentar entrar na história, nós vamos realmente ver que terror que foi. E Davi não, como é que se diz? Blasfemou contra Deus. Davi poderia ter falado: Deus, o Senhor não cuidou da minha família? Ele não foi contra Deus, mas pelo contrário, ele clama agora, roga, chora em desespero, porque a sua família foi levada cativa, né? Pelo menos já viu que os corpos, não há corpos ali, mas a cidade foi completamente destruída pelo fogo. Meu Deus! Então, as duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas. Ainoã, da cidade de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejar o próprio Davi. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor, seu Deus. Imagina você ter aqueles que são seus contra você no meio de tudo isso. Então, declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traze-me depressa o efode, o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E Davi perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta do Senhor foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Então, olha o que Davi foi conversar com o Senhor. Davi não foi falar: Senhor, depois de tudo que de tanto que eu te amo, depois de tudo que eu passo, o Senhor me faz isso, o Senhor permite isso na minha vida? O que está acontecendo? Não, Davi disse: Senhor, me diga, devo ir contra eles? Então, quer dizer, Davi está perguntando: Senhor, isso é arranjo seu para treinamento para a minha vida? Assim que nós devemos perguntar. Esse problema que o Senhor está me trazendo, por um acaso, é para me treinar, para eu ficar mais forte? E o Senhor disse: sim, pode ir em frente. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele e chegaram à torrente de Besor, onde permaneceram alguns. Porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. Por que, irmãos, que estavam sem forças? Porque acabaram de chegar de uma viagem de 3 dias. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Ofereceram-lhe pão que ele comeu e deram para ele água para saciar a sede. Deram também um pouco de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Ele comeu e suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento nem bebido água. Esse é quem? Esse é um homem que eles encontraram ali, né, pelo caminho. E esse caminho, gente, é um caminho ermo, não tem nada nem ninguém. Encontraram esse homem ali. Davi então perguntou para ele: a quem pertences e de onde és? E o homem respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando eu adoeci faz 3 dias. Olha que dó. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá e o território das famílias de Calebe, e incendiamos toda a cidade de Ziclag. Davi, então, pediu para ele: poderias guiar-me até esse bando de assaltantes? E ele replicou: jura-me na presença de Deus que não me matarás, nem me entregarás às mãos do meu senhor, e eu te conduzirei até eles. Imagina a situação desse homem, doente, 3 dias ali, sem beber e sem comer, ainda encontra o inimigo, e o inimigo fala: você vai me levar até eles. Então, ele clamou, né? Jura que não vai me matar, e também não vai me entregar de volta para o meu senhor, senão, imagina,
como ele ia ter uma morte dolorosa, né? Então, ele levou todos até onde se achavam, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando os despojos que haviam carregado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou de surpresa e os massacrou, desde a alvorada até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 esposas, de modo que nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus soldados e todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Davi ainda lhes tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas, e a tropa os conduzia adiante do outro gado, e exclamavam: este é o despojo de Davi. Ó Senhor Jesus, em que tempo viveu Davi, né, irmãos? Imagina você nesse tempo, como você seria nesse tempo, né? Se hoje nós temos toda a facilidade do mundo, nós não fazemos as coisas, né? Imagina nesse tempo que tinha que viajar 3 dias, tinha que lutar, matar pessoas, né? Então, Davi foi ao encontro dos 200 homens que estavam exaustos demais para prosseguir e tiveram que permanecer junto ao ribeiro de Besor. Eles saíram para aclamar Davi e aos soldados que estavam com ele. Ao se aproximar com sua tropa, Davi saudou os 200. Uma coisa que ficou na minha cabeça aqui, irmãos, é que ver que eles ficaram horas lutando e matando até amanhecer. Olha que coisa incrível. Eles eram só 400, né? Meu pai do céu. Mas alguns homens avarentos e de mau caráter que tinham ido com Davi protestaram. Visto que eles não vieram conosco, é justo que nada dos despojos que conquistamos seja entregue a eles, exceto a cada qual a sua mulher e os seus filhos, que os recebam e se vão. No entanto, ordenou Davi: de modo algum, irmãos meus, não agireis assim com o que nos deu Yahvé. O Senhor nos protegeu e entregou em nossas mãos todos os assaltantes que vieram contra nós. Quem, com sensatez, concordaria com o que estais desejando? Afinal, como se diz, a parte do que desceu à guerra é a parte do que ficou zelando pelas bagagens. Faça-se, portanto, a divisão equitativamente. Davi fez deste princípio um decreto e uma ordenança específica para Israel desde aquele dia até o dia de hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte do despojo de guerra como presente aos anciãos de Judá, seus amigos, segundo as suas cidades, com esta mensagem: aqui vai um presente para vós do que foi tomado dos inimigos de Yahvé. Aos de Betel, aos de Ramote do sul, aos de Jatir, aos de Aroer, aos de Sifimote e aos de Estemoa, aos de Racal, aos das cidades de Jerameelitas e aos das cidades dos queneus, aos de Orma, aos de Corazã e aos de Atasse, e aos de Hebron e aos de todos os lugares que Davi e os que o seguiam costumavam pousar. Então, os lugares que eles passaram, né, e que deu guarida a eles quando eles fugiam, eles presentearam agora, mandando parte dos despojos. Deixa eu ver até onde nós vamos. Nós vamos terminar 1 Samuel hoje. Capítulo 31, cai Israel e Saul se suicida. E aconteceu que em combate com os filisteus, os soldados de Israel foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Então, que combate é esse? É o combate que era para Davi ter ido, que o Senhor não permitiu que ele fosse. Os filisteus pelejaram contra Saul e sua família e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Mataram
o nosso querido Jonatas, o filho de Saul, que era melhor amigo de Davi. A batalha agravou-se contra Saul e os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então feriram Saul, alcançaram Saul, pegaram Saul. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: desembainha a tua espada e transpassa-me, para que não venham esses incircuncisos e antes de me matar, me humilhem ainda mais. Mas o seu escudeiro não conseguiu obedecê-lo. Então imediatamente Saul puxou sua própria espada e atirou-se sobre ela. Por que, irmãos, que ele fez isso? Porque ele estava ferido já, ferido de morte. Então, com certeza, ele seria pego pelos inimigos filisteus e os inimigos iriam ficar torturando ele. Por isso que ele preferiu tomar essa atitude, mas o escudeiro não teve coragem, então ele mesmo se matou. Assim que o escudeiro constatou que Saul estava morto, lançou-se de igual modo sobre a sua espada e também suicidou-se ao lado do seu rei. Que cena triste! E assim sucedeu que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que estavam no outro lado do vale e além do Jordão viram que os homens de Israel haviam fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram, e os filisteus vieram e estabeleceram suas moradas nelas. Que triste, né, irmãos? Davi não pôde mais ver Jonatas. Davi, desde que começou a sua fuga, não viu Jonatas mais. No dia seguinte, quando vieram para despojar os que haviam morrido, os filisteus acharam os corpos de Saul e dos seus 3 filhos estirados no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, a fim de proclamarem a notícia nos templos de seus ídolos e entre o seu povo. Olha aqui o detalhe, ó. A fim de proclamar a notícia nos templos dos seus ídolos, onde os seus deuses iam comemorar a morte do rei de Javé. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e pregaram seu cadáver decepado da cabeça nas muralhas de Bet-sean. Quando os habitantes de Jabes-Gileade tomaram conhecimento do que os filisteus haviam feito a Saul e aos seus, os mais corajosos dentre o povo foram durante a noite a Bet-sean, tiraram da muralha os corpos de Saul e dos seus 3 filhos e os levaram para a cidade de Jabes, onde os cremaram. Depois recolheram os seus ossos e os enterraram debaixo da tamargueira de Jabes e jejuaram durante 7 dias. Então souberam honrar Saul e os seus filhos, né? Agora eles foram colocados expostos nas muralhas para que todos os inimigos pudessem ver, né? Todos os povos pudessem ver que os filisteus tinham derrotado o rei Saul. Com essa triste notícia, a morte do rei Saul, dessa maneira trágica, nós agora vamos nós concluímos 1 Samuel. E amanhã nós vamos começar 2º livro de Samuel. Amanhã nós vamos ver como foi quando Davi ficou sabendo que Saul estava morto. Agora nós vamos concluir a leitura de hoje no Novo Testamento. E a porção de hoje está em João 12, do 12 ao 36. A entrada profetizada. Eu fico olhando para cá porque eu estou vendo aqui o que eu estou gravando nos áudios e eu estou gravando também no YouTube, pessoal do WhatsApp. Venham para o YouTube. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, assim que ouviu que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, exultando: Hosana, bendito o que vem em o nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou o jumentinho conforme está escrito: Não tenha medo, ó filha de Sião, eis que o teu rei está chegando, montado em um jumentinho. Naquele momento, seus discípulos não entenderam o que estava acontecendo.
Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que esses fatos estavam escritos a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Assim sendo, a multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a testemunhar o ocorrido. Por essa razão, um grande número de pessoas saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele realizara esse milagre. Que milagre? Ressuscitar Lázaro. Todavia, os fariseus comentavam uns com os outros: vós percebestes como nossos esforços são inúteis. Atentai, eis que o mundo todo vai após ele. Então, esse era o tormento dos líderes da religião, né? Ver que muitos estavam deixando a religião para seguir Jesus. Entre os que subiram para adorar a Deus durante a festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram a Filipe: Senhor, nós desejamos ver Jesus. Olha aqui os gregos. Filipe foi e contou a André, e André e Filipe comunicaram o pedido a Jesus. Jesus respondeu para eles: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade, vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama sua vida a perderá, entretanto, aquele que odeia sua vida neste mundo a preservará para a vida eterna. Se alguém me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve será honrado por meu Pai. Agora minha alma está perturbada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora. Então aqui a gente vê que o Senhor disse essas palavras porque os gregos estavam ouvindo, né? Então o Senhor, ele usou de umas palavras sábias como filosofia, porque ele estava falando, pregando, digamos, para os gregos, né? Vamos gravar aqui e voltar para cá. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus dizendo: eu já o glorifiquei e o glorificarei uma vez mais. Todavia, a multidão que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter trovejado. Outros garantiam: um anjo falou com Jesus. Jesus esclareceu a todos: essa voz não veio por minha causa, e sim para vosso benefício. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste mundo será expulso. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. Ser levantado da terra, né, irmãos? O povo lhe replicou: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes afirmar o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é, afinal, esse Filho do Homem? Então, Jesus explicou para eles: ainda por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Vamos, pois aquele que anda nas trevas aqui não sabe para onde vai. Enquanto vós tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. E terminando de falar, partiu e ocultou-se de todos eles. Amanhã, irmãos, nós vamos ver que nem todos creram, apesar de tudo isso, nem todos creram. E apesar de tudo isso, o Senhor não desanimou. Nós temos que seguir o Senhor, é usar o modelo do Senhor, ser como ele era. Não desanimar por qualquer coisa, não desanimar porque não acreditam naquilo que nós falamos, e isso em todos os setores da nossa vida. Vamos continuar nessa convicção, olhando firmes para o propósito, como o Senhor olhava firme
para o seu propósito, né? Vamos olhar firme para o reino que nos aguarda, vamos nos santificar, vamos nos tornar esses guerreiros que o Senhor procura, guerreiros que o Senhor quer talhar, trabalhar, lapidar. Vamos deixar o Senhor nos lapidar. Dói? Dói, mas vai ter preço pago na eternidade do nosso sacrifício, fazer a nossa parte. A parte do Senhor já está pronta. Ele está esperando agora que nós façamos a nossa, e ainda assim com a ajuda dele, porque ele não nos abandona por 1 milésimo de segundo sequer. Fiquem bem, e agora vão para o vídeo da oração, que vocês oram junto com aquele vídeo, tá bom? Lembrem-se de se inscrever e compartilhar. Obrigado por estarem aqui, eu tô cada vez mais feliz com vocês. Fiquem bem e até o próximo.